as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilha. Vamos aprofundar uma segunda parte que seria assim especificamente os 3 caminhos de realização do ser humano. Os 3 caminhos possíveis são as 3 principais vias, né, de realização do ser humano. Sempre partindo, lembrando aquele pressuposto, né, como Viktor Frankl considera o ser humano, que semana passada demos uma atenção mais a essa parte da antropologia, né? E falava um pouco do burnout, mas vamos ver o porquê isso aqui pode ser importante para nós. Então, a pandemia, ela colocou em relevo alguns detalhes, assim, que tem a ver também com esses 3 caminhos de realização de valores. Porque, de um momento a outro, pelo menos a grande parte do Brasil, né, a gente teve que mudar radicalmente nosso estilo de vida e tantos ficaram confusos, né? Ou ficaram, aos poucos, foram perdendo o sentido do próprio cotidiano, do que fazer, como fazer. É necessário que a gente conhecer para prevenir, né? Conhecer essa dinâmica dos valores e do sentido, para alcançar uma vida plena. Claro que a vida plena é sempre uma meta, né? Mas, do lado... Então, conhecer as exigências mais profundas, para não chegar também no burnout, né? O esgotamento, como mostrou aquele pequeno videozinho. Isso aqui foi citado no vídeo anterior. Eu vou chamar a atenção que como é que era a nossa cultura 100 anos atrás. Ou seja, 100 anos atrás, a gente tinha uma certa lógica, né, que hoje não vale mais. Mas vamos pensar assim, quando um pai dizia assim, meu filho, vai buscar 1 litro de leite. A resposta possível era, sim, senhor. Não existia uma outra possibilidade. Enquanto que hoje, um pai pede para um filho um favor e ele vai dizer por que eu. E vai dar dezenas de outras respostas, né? Então, a questão da autoridade está muito diluída. Isso aqui, em termos de cultura, de tradição, né? A gente perdeu. E aqui outro exemplo. Eu citei essa comparação de que nós podemos ter 2 provas, uma muito fácil, outra muito difícil. E podemos tirar a mesma nota e ter sentimentos diferentes, né? Eu tiro 7 em 2 provas e um sentimento de grande frustração numa e de alegria na outra. E o que mostra isso? Mostra que nas coisas difíceis nós percebemos um valor diferenciado. Se é mais difícil, tem mais valor. Bom, o Viktor Frankl, ele é o primeiro a falar de vazio existencial, né? O que é esse vazio e como é que se gera esse vazio? Ele já dizia que vazio existencial é o grande mal do século XX.
O fato é que talvez até perdeu um pouco a dimensão dessa neurose, né? Desse vazio existencial, que ele chamou de neurose dos tempos modernos. Mas o fato é que entra muito fácil na nossa vida. Porque quando a gente está em crise, a resposta muito lógica parece ser essa: eu vou comprar uma calça nova, vou comprar uma camisa, ou então eu vou trocar o relógio, eu vou comprar um celular novo, porque a resposta parece que o consumo, né, o consumismo, se tornou uma resposta para esse vazio. O fato é que, pegando aqueles exemplos anteriores, o ser humano não tem instintos absolutos para dizer o que ele tem que fazer. Se a gente for ver os insetos, né, uma aranha, você destrói uma teia de aranha, ela vai recomeçar a fazer a teia dela sem nenhum problema. Aí você destrói de novo, ela vai fazer. Enquanto que se a gente está fazendo um trabalho e alguém atrapalha, a gente fica chateado, a gente desiste, né? Tantas coisas nos fazem desistir. Outro aspecto também que a tradição ela não faz o que devemos fazer. Porque a tradição que dizia, eu devia obedecer meu pai e pronto. Hoje diz assim, eu posso questionar. Aqui a gente pode refletir também outros exemplos, né? Outros exemplos que eventualmente possam extrair, mas, por exemplo, o valor da família. A família, 40 anos atrás, 50, tinha um certo valor que hoje parece que se perde, né? E, em termos de pastoral, eu me questiono muito sobre a formação que a gente passa aos jovens casais, né? Como formação assim para o casamento, porque antigamente era de uma semana, era de um mês, e já mais tempo era mais e foi sempre diminuindo, né? Porque questão de tempo e também porque os próprios interessados não percebem o valor. Isso traz consequências. De um lado, a gente percebe um retorno a tradições, né? Assim, tem que seguir a tradição e tem medo de mudança, né? Mas vai ver lá no fundo, nem esses que seguem as tradições, eles têm as ideias claras, porque seguir a tradição cegamente não resulta em positivo. E lá, verdadeiramente, o significado, existe uma perda dos significados e dos valores. Então, exemplos, de novo, aqui, eu já citei essa questão da família, né? A formação, parece até que como o trabalho, né? O trabalho humano parece que também perde o sentido, né? Jovens hoje que não sabem, que não têm essa dimensão do esforço que é necessário para o trabalho. E que outros riscos ainda? Tanto para o indivíduo quanto para instituições. Para o indivíduo, porque ele é um indivíduo mais frágil. Um indivíduo que não... Se a gente não percebe o valor do sofrimento, o sofrimento tem um sentido também, né? Porque se a vida sempre tem um sentido, se a vida tem um sentido, tudo que está ligado na vida tem um sentido também. O sofrimento tem um sentido. Mas também para as instituições, né? Porque a escola, vamos refletir um pouco na escola, sabe que
que é muito difícil também por isso, porque os valores estão diluídos. Os valores não são claros, né? Depois para a igreja, para a política, etc. E parece, né, podemos dizer assim, que perdemos, ou se perde, se a gente não está atento, o essencial que move o ser humano, que é uma exigência interna de valores. Né? O Viktor Frankl cita a vontade de sentido. Retomando o nosso encontro anterior, a dimensão transcendente, o espírito, ele pede a realização de valores. Isso não é uma imposição da igreja. Né? Alguém diz, mas você fala isso porque você é padre. Você fala isso porque você é religioso. Não. Eu evito, inclusive, citar a igreja, etc., para mostrar para a pessoa que é uma exigência do ser humano. Resulta que existem dois caminhos. Enquanto respostas que nós podemos dar. Um é o caminho da regra e da lei, né? E, num certo sentido, o conflito que Jesus encontrou quando ele esteve lá na Palestina, e é o conflito que eu penso que muitos que se vive na igreja, é porque nós sabemos todos esse caminho da regra, da lei, né? O que diz a lei? Que eu devo ir na missa todo domingo, que uma vez por semana, que eu devo confessar, não sei o quê. Mas não é claro o caminho dos valores. Outras consequências ainda. O conformismo, a massificação, empenho em fazer o que os outros fazem, né? Mas todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer? Né? E as crianças dizem muito, mas todo mundo faz, por que eu não posso? E para os pais é difícil, né? Como é que você vai dizer que você não é todo mundo? E outro risco ainda, a questão do totalitarismo, porque você exige uma obediência e aqueles que querem seguir cegamente, né? Então fica assim, são os dois perigos a nível de massa, né? Tanto o totalitarismo é perigoso quanto a massificação, conformismo. Ainda, crise de valores e sentido. Aqui fica também essa questão aqui. Como é que é? Quem é a pessoa boazinha? A pessoa que... E a segunda pergunta também entra nesse campo. Quem são as pessoas boas, entre aspas, né, de se conviver? No plano geral, quando se diz assim, boazinha, é uma pessoa boazinha, é muito pejorativo, né? Mas são pessoas também que, porque não têm os valores bem claros, elas terminam aceitando ou fazendo a vontade dos outros, né? Dizem sim facilmente, não, você quer isso? Então vamos lá, eu faço para você. Enquanto que pessoas que têm os valores claros, de uma maneira mais, uma percepção clara dos valores, do que tem sentido e não tem, são mais exigentes. Então, por vezes é fácil de conviver com pessoas que obedecem, mas não são necessariamente aquelas que trazem uma contribuição. A nível de paróquia, vocês devem perceber isso, né? O fato é isso, que o ser humano é biopsico-espiritual. E aí nós vimos essa questão aqui, que o ser humano não pode ser resumido a uma dessas projeções. Vai ser sempre uma projeção limitada.
e que o transcendente, o espírito, a dimensão noética, busca realizar valores. É uma exigência do ser humano que Frankl define especificamente, a vontade de sentido. Nós temos uma vontade, além de querer satisfazer a fome, a sede e a busca de conhecimento, nós precisamos de realizar valores nesse sentido. Bom, antes de entrar ainda nos caminhos lá de realizar valores, eu coloco aqui o problema da dor. E para isso eu vou trazer um pequeno videozinho. Vamos ver se ele começa automático, nem lembro. Mas para que servem os espinhos? Talvez alguns de vocês viram ou leram o Pequeno Príncipe. É um livro de um francês. É um livro que alguns dizem ser infantil e outros percebem que não é infantil, porque ele traz questões de filosofia muito profundas. Saint-Exupéry. Como? Exupéry, Saint-Exupéry. Exupéry, sim. Traz questões de filosofia muito profunda. Uma dessas é essa, mas para que servem os espinhos? Só que ele conta tudo de uma maneira bem didática e questionado por uma criança. Nessa cena que eu vou mostrar, um piloto está preso quer dizer, o avião aterrissou num deserto e ele está lá tentando arrumar o avião quando surge esse pequeno príncipe e ele faz algumas perguntas ao piloto, né? Piloto mecânico. Vamos ver como é que é o diálogo aqui. Que eles comem arbustos de baobá? Quem? Os carneiros. Eles também comem as flores? Comem. Espera. Eles também comem as flores? O quê? Não, comem até mesmo com espinhos. Mas os espinhos as protegem, não é? Talvez de serem colhidas, não de serem comidas. Então, para que eles servem? Eles quem? Os espinhos. Sei lá, espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Eu não acredito. As flores são fracas e ingênuas. Defendem-se como podem. Como enfrentariam um mundo sem seus espinhos que as protegem? Eu estou tentando fazer uma coisa importante aqui. Importante? Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos e há milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? É claro que sim. Eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe. Você acha que isso não tem importância? Eu imagino que sim. O que você não entende é que se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar e milhões de estrelas no céu, isso basta para que esse alguém seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. Isso não tem a menor importância para você, não é? Para que servem os espinhos?
Para proteger as flores, né? Que mais? E os espinhos da vida, para que servem? Maturidade, né? Levar uma maturidade maior, será? Fortalecer o humano. Fortalece o ser humano. O Júlio, eu não ouvi. O que você falou? Fortalece o humano. Desculpa. Ajuda nesse processo, né? Nesse processo de maturidade. Me ouviu? Sim. Sim. Lá na Holanda, como é que funciona esse negócio? Oi? Em Caxias, para que servem os espinhos? Santa Maria. De Santa Maria. Isso. Hein? Dá sentido à dor, né? Ao sofrimento. Dá sentido? Ouviu? Sim. Sim, ouvimos. Dá sentido à dor, ao sofrimento, né? Mostrar a dor, o sofrimento, Sim. dar evidência. Fortalece a personalidade. As dores nos fortalecem. Com certeza. É impressionante quando eu recebo adolescentes que os pais resolvem todos os problemas dos filhos. São adolescentes que não amadureceram, não cresceram. Então, não pode ser o nosso papel de resolver todos os problemas dos outros. Agora, outra pergunta. Houve diálogo ali entre eles? É mais um monólogo. Oi. Monólogos, né? Sim. Não houve diálogo, verdadeiramente, porque não se escutaram. Ou seja, o adulto não escutou as perguntas. E é interessante que, como eu vi diversas vezes, tem um momento que ele diz assim, espera um pouco. Aí na cena seguinte é noite. A criança faz a pergunta, para que servem os espinhos? É durante o dia. Espera um pouco, diz ele. Aí depois a próxima pergunta já é noite. Então, não houve diálogo. Escutar é esvaziar. Depois vamos ver por que isso aqui também é um valor. Mas é difícil explicar com palavras esse escutar é um vaziar. Por isso eu coloquei um desenho. Uhum. Já conhecem? Conheciam? PPJB. Tá. Porque, de fato, quando a gente se coloca nessa disponibilidade, a gente esvazia, né? Uhum. Agora, chegamos aqui, 3 caminhos de realizar valores. Bom, Viktor Frankl, ele é também, como filósofo, ele é um bom filósofo, etc., mas ele é também muito pragmático, né? Ele, com 60 anos, ele estudou, ele fez a carteira de piloto de avião, ele escalava montanha e também a logoterapia é pragmática, embora fale de espírito, né? Então ele percebeu assim, objetivamente nós temos 3 grandes campos de realizar valores. Um deles tem a ver com ação, ou seja, quando somos nós que fazemos. Por exemplo, fazer um trabalho para se entregar quando a gente completa, se for finalmente, ou então completar uma obra na paróquia, ou então um dia de mais trabalho,
a gente com certeza pode até estar mais cansado, mas percebemos aí que a gente realizou valores. Podemos não ter essa percepção dessa dimensão assim, mas a gente fica feliz porque realizamos valores, que tem a ver com ação, né? Depois, ele cita a contemplação como um outro caminho de realizar valores. E não é a contemplação católica, como a gente entende. O que ele entende por contemplação é você perceber a natureza ou que na beleza existe algo que transcende o próprio fato em si. Né? Eu cito sempre aqui para os cariocas, eu pergunto se eles já foram ver o pôr do sol no Arpoador. Porque o Arpoador é um lugar onde uma formação rochosa entra no mar, né? E é muito comum, sempre tem ali 150, 200 pessoas e o pôr do sol fica em frente. Então, eles estão lá nas pedras, olhando o pôr do sol. E dá para, inclusive, procurar vídeos no YouTube, pôr do sol no Arpoador, para entender o que acontece ali. Porque aquelas 200 pessoas, elas batem palmas quando termina. E aí eu pergunto, mas o sol ele se põe há quanto tempo? Sei lá, um milênio, 2 milênios. E não é sempre a mesma coisa? Acontece que é uma contemplação, e a contemplação, quando é verdadeira, quando a gente percebe essa beleza, é sempre nova. E pode ser também de algum trecho de filme, né? Ou música, a música clássica. Frankl cita esses fatores assim que nos elevam, ou seja, que o espírito se alimenta. O terceiro campo é este aqui, atitude. E esse é o mais difícil de dizer, é o mais importante. E por que é importante? Porque a vida está nos pedindo coisas continuamente. Pede, ei Paulo, o que é que você faz agora? Qual é a tua resposta para isso? Né? Eu posso perceber o pôr do sol, eu posso contemplar como uma resposta que eu dou. Mas aí é fácil, né? Eu posso preparar um café da manhã, posso preparar um almoço, e posso encontrar uma pessoa, atender uma confissão. Mas quando chega o médico e diz assim, Paulo, você está com um câncer. Ou seja, quando tem uma situação dramática, né, que você não pode mudar, aí nos é pedido, a vida nos pede, que atitude que eu tenho? E aí Frankl cita que este é o caminho onde somos interpelados. E aí se vê a verdadeira grandeza da pessoa, né, do ser humano. Porque nós podemos perceber a grandeza, a capacidade, não na teoria, mas quando surgem as situações difíceis. Então ele dizia assim, não é que eu vejo a tua capacidade de escalar uma montanha quando você sobe uma montanha 800 metros. Mas quando você vai subir lá os Andes, quando você sobe os Alpes, né, que ele subiu também, aí você percebe a tua capacidade de superação. Então, esses 3 caminhos contemplam praticamente todas as possíveis, todas as possibilidades de realizar valores, seja por ações, onde somos chamados a transformar alguma coisa, ou a realizar, concretizar. A contemplação, quando não deixa de ser uma atitude passiva, né?
aparentemente passivo, mas o contemplar sempre é ativo, né? Ele cita no livro, quem não leu 4 vezes talvez ainda não lembre bem do fato, mas num momento de inverno e naquelas condições de campo de concentração, uma das pessoas chama lá fora, chama o pessoal que está dentro do barraco para ver alguma coisa. E o que é? É contemplar o pôr do sol. Esses 3 caminhos, algumas vezes eles estão entrelaçados. Porque, por exemplo, quando nós temos uma atitude, o valor de atitude, ele diz assim, bom, diante da notícia de morte, de desespero, de câncer, de doença, de acidente, eu só posso assumir essa dor e encarar de frente, né? Mas, por vezes, eles estão entrelaçados porque, com atitude, eu devo fazer alguma coisa também, não só ter uma atitude, mas, por exemplo, ir ao encontro de por exemplo, uma notícia assim, meu pai está doente. Então, eu só posso oferecer, sofrer, ter uma atitude e eu posso ir lá visitá-lo, né? Ok. E o que isso tem a ver ainda com o sentido da vida? Como dizia antes, quando não percebemos esses caminhos, a gente não realiza o sentido da vida e por isso a pandemia gerou tanta crise, tantas outras dificuldades também colaboraram, né? O desgoverno, as situações difíceis de governo, mas, por exemplo, a convivência forçada em casa, quando não se tem a dimensão das atitudes, da contemplação e da ação, e do que eu sou chamado a gerar valores, a gente fica desnorteado, né? E nessa convivência forçada, tantas crises que apareceram. Então, realizar o sentido da vida tem a ver com isso. Aqui vou passar um exemplo, que é também um trecho de um filme. Um pai de família que está preso em um campo de concentração. O filme, penso que todos vimos, né? A Vida é Bela. E o trecho final, eu fiz um recorte, eu fiz uma edição para colocar em 5 minutos esse videozinho, mas eu vou lembrar um pouco a história. O pai é preso junto com o filho. Primeiro mostra a vida no campo, antes do campo, né? Uma família saudável, um casal saudável que alegre, que anda de bicicleta junto e não sei o quê. Depois tem um menino e aí eles são presos, né? E são separados lá no campo. A criança fica com o pai. E o pai faz um esforço danado para fazer de conta que eles estão fazendo um jogo. Não é um campo de concentração, é um jogo. Né? E então, vamos ver agora um pouco dessa dinâmica desse pai que faz de conta que é um jogo e está preso lá no campo de concentração.
Questa è la mia storia. Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Le puntine a schiantare da ridere. Primi si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto! Ouviram? Sim, Então, o pai tinha dito, tinha escondido a criança ali, assim, se esconde porque o jogo agora está chegando no final. E o pessoal sabia, né, segundo a teoria aí, que os americanos, o exército estaria chegando, e tanto que os alemães fugiram. E a criança ficou achando até o final que era um jogo. Quando a criança encontra a mãe, disse assim, a gente venceu, a gente venceu. E aí a voz ao fundo que diz, já é o adulto dizendo assim, esse é o presente que o pai me deu. Ou seja, eu passei a guerra vivendo como se fosse um jogo, eu não fiquei com o trauma da guerra, né? Eu percebi que fosse... Então, agora... Fazendo assim, o pai se arriscou. Durante o filme inteiro, ele se arrisca. Né? E por isso a questão dos valores. Né? Como realizar valores? Ou a gente arrisca algumas vezes, senão não realiza. Porque se eu fico impactado e com medo, né? Bom, eu já respondi a pergunta que era para vocês aí. Como é que o pai realizou o sentido da própria vida? uhum. Né? Arriscando pelo filho. Arriscando, exatamente. E a segunda pergunta, o filho, ele pode reconhecer este sentido? Teve sentido para ele? Ele perdeu o pai, né? O que vocês acham? Que sim, Com certeza, né? Porque justamente ele terminar uma guerra desse modo, ele com a certeza que venceram, né? Então, aos poucos, depois ele foi sabendo o que era que tinha acontecido. Mas ele sofreu menos. Porque quando as coisas têm um sentido, a gente pode... espera aqui. Novos aspectos. Eu tirei um videozinho ali, não tirei aquela frase, esqueci. Mas então, vamos ver aqui o específico da logoterapia e nesses três caminhos de realizar valores. Em busca de sentido, é o livro do Viktor Frankl, que dá base à teoria dele, né? E um pouco desse trabalho, onde a ênfase são valores e sentido. E é como duas faces da mesma moeda. Tá? Agora, por vezes o pessoal pergunta, mas e aí, só isso é? Você passa uma vida inteira falando em valores e sentido? É mais ou menos. É o fundamento, mas isso tem diversas complicações ainda. O fato é esse, então. Vamos citar 10 pontos. Primeiro, a vida sempre tem um sentido. Sempre. Mas o sujeito está morrendo, o sujeito não sei o quê. A vida tem um sentido. Mas ele matou 3. A vida tem um sentido. A vida dele tem um valor. Né? E será sempre possível realizar esse sentido. Sempre é possível. Não existe condição onde não seria possível realizar o sentido da própria existência.
E, por vezes, nós vamos compreender isso no instante final. O ser humano é livre para decidir. Pode ser condicionado ao passado, mas sugado pelo futuro. Ou seja, o futuro, aquele dever que nós temos de realizar novos valores hoje, é que nos puxa para continuar decidindo livremente. Depois, liberdade e responsabilidade estão profundamente ligados. Não existe um sem o outro. Somos livres também pela dimensão do espírito, mas porque somos livres, somos responsáveis. Se não somos responsáveis, nós perdemos a liberdade. É um conceito que os nossos jovens hoje perdem, né? Porque pensam que liberdade é fazer o que quer. Enquanto que não é isso. Bom, o ser humano é biopsicoespiritual. Isso aqui já está desde o princípio, né? O ser humano é um ser transcendente. O ser transcendente, que é capaz de transcender. Isso até na questão biológica. Porque se as três dimensões elas estão interligadas, né? A dimensão do noética, ou do espírito, ela impregna as outras duas dimensões, né? Existe o inconsciente, a presença do espírito também no inconsciente, né? Então, nós somos esses seres que somos capazes de transcender também no biológico. O que quer dizer isso? Às vezes você tem um condicionamento biológico, por exemplo, de comer todo dia, meio-dia, e um dia você decide assim, eu só vou comer às 3 porque eu vou trabalhar até às 3. Você decide e você vai além desse condicionamento. Número 7. Os valores de atitude têm função de aprendizado. Desconhecemos os nossos limites até nós sermos testados. Felicidade, prazer e plenitude são efeitos colaterais, são consequências. Isso aqui é importantíssimo. O padre Davi teve que sair. Espero que um minutinho. Felicidade, prazer e plenitude são efeitos colaterais, são consequências. Não devemos buscar isso em primeiro lugar. Não vai dar certo. Cada ser é único e irrepetível. Cada ser é único e irrepetível. Isso também, por isso, estamos ligados Por isso somos responsáveis, né? Porque não existe outro Paulo que poderá fazer o que o Paulo deve fazer. Ok? Nossos erros e limites são parte desta unicidade, da irrepetibilidade e especificidade. Se fôssemos perfeitos, seríamos máquinas e aí poderíamos ser trocados. Eu vou trocar o Padre Gerson por outro Padre Gerson, porque ele é perfeito. Eu coloco outro perfeito ali. Então, vocês podem falar com o bispo, diz, olha, eu errei, mas é porque eu não sou perfeito. Eu errei porque eu não sou uma máquina. Muito bem, parabéns. Agora eu vou te tirar da paróquia. Minha gente, como conteúdo, é isso aqui, ó. O fato que o nosso coração... Esse é um grande escritor, tem diversas obras que dão filmes
entre os mais vistos, entre os jovens também. Mas ele diz assim, o nosso coração anseia por algo que a terra não pode fornecer. É a prova que o céu deve ser a nossa casa. Uhum. E aqui um abraço, porque semana passada eu terminei com um abraço. Então, o Cascão que dá um abraço em todo mundo. Eca. E ele sai limpinho, né? Muito limpo. Com a pandemia, então. E ele sai todo mundo sujinho. Minha gente, ó, um espaço para alguma pergunta. A certeza que a vida tem sentido. Tem pessoas que dizem, a pessoa vai sair do hospital. Já estou rezando, sai do hospital. Como única solução. E depois pode ser que sai do hospital e pode ser que não sai do hospital. Eu acho violência dizer sempre, sai do hospital. Sim. É verdade? Sim. Concordo. O pensamento que ele sai do hospital, pensamento positivo, pode fazer bem à pessoa. A pessoa que fica fora. Mas não é a única interpretação. Sim. E tem mais. A obrigação de estar bem também faz mal. Você hoje, você não pode dizer assim, você diz bom dia. Como é que você está? Quem é que diz assim, hoje eu não estou bem, estou triste? A resposta mais automática, né? Claro que se for um amigo muito pessoal, a gente diz, mas você encontra um paroquiano, parece que hoje nós temos uma obrigação de estar bem. Isso é um pouco isso nos pesa muito, isso aqui. Por isso as pessoas me perguntam, Paulo, como é que está? A minha resposta é essa, eu estou morrendo. Misericórdia. Aí as pessoas não sabem o que dizer, mas morrendo como? Me explica, o que está acontecendo? Não, mas todos os dias morremos um pouco, né? Você não está morrendo? Você não está morrendo. Aqui na diocese tinha uma senhora que quando perguntava como ela estava, ela dizia que só viva. É o oposto disso, né? Só viva. Ao invés de estar morrendo, está só viva. A gente responde assim aqui, como a carne da pá. Da pá. Do boi. Nem bem e nem má. Quando você, Paulo, falava, trazendo presente aquele diálogo do Pequeno Príncipe acerca dos espinhos, vinha uma ideia em mente, eu acho que é bem diferente daquelas que foram apresentadas. Pelo menos no contexto da imagem da rosa. Né? Eu consigo perceber e entender que o espinho, para aquela circunstância, ele existe também para proteger o que é a beleza daquela rosa. Porque diante daquela beleza, se ele não estivesse presente, talvez facilmente ela fosse tirada, fosse roubada, né? Sim, com certeza. Não, o espinho, ele tem um sentido na rosa também. Com certeza. O questionamento ali é que ele extrapola o sentido da rosa, né? E eu peguei o trecho justamente com a intenção de extrapolar. Mas, por exemplo, uma pessoa hoje me escreveu o seguinte, Paulo, eu sempre me achei uma margarida, ou seja, uma pessoa comum demais e feia, sem valor. Diante das rosas, etc., aí eu respondi assim, mas quem diz que a margarida ela não tem um valor? Porque ela escreveu também assim, eu só tenho uma certa beleza se eu estou junto com outras pessoas. Pois é,
você com certeza tem mais capacidade de estar junto com e de construir família que outros que são belos sozinhos. Então, essa questão de ter espinho, não ter, de ser doloroso, não ser, de sofrer ou não sofrer, se torna relativo se a gente percebe assim, qual é o meu papel no mundo. Eu posso ser uma simples margarida e eu devo ter um papel no mundo, né? Sou chamado a compor com outras flores. Né? Vamos dar uma saudação para a mãe do Padre Neto. Eu tô... Tchau, mãe! A bênção, mãe! Escapou, né? Mas, então, é isso. Ficou claro, o Padre Otaviano? Mais alguém? Agora sim, uma outra questão. Quando você também falou lá no início, eu até bati uma foto aqui para poder não esquecer o que queria dizer. Se a gente, naturalmente, como pessoa, a gente está nesse caminho de realizar valores, né? Porque é que a gente, às vezes, encontra como consequência desse caminho, dessa construção, esse desejo de retorno às tradições e até mesmo medo às mudanças que se apresentam. Né? Isso sempre vai acontecer, é um fato, ou acontecerá com algumas pessoas e outras não? É uma boa pergunta. Olha, eu vejo o seguinte, quando nós sentimos assim, que a gente perde o chão, né? Por qualquer motivo, eu preciso de um chão. E na dúvida, a tradição, queira ou não, pode ser um chão para tantas pessoas. Né? Você, por exemplo, na liturgia, fazer uma coisa como se fazia antes. Porque hoje, eu tenho um amigo, ele tem uma crise permanente. Não é de hoje, assim, é de uns últimos 5, 6 anos, 10 anos. Porque ele percebe que aquilo que era certo na experiência dele 20 anos atrás, hoje não vale mais. E ele gostaria de voltar no tempo. Não no tempo, ele gostaria que as coisas fossem certas. E hoje não tem nada certo. Aparentemente, né? Porque o certo para nós devem ser justamente isso, os valores, não a regra. Porque se eu vou pela regra, eu tive uma experiência que me comoveu 20 anos atrás, em Teresina, no Piauí. Porque eu acompanhava uma família que depois o casal eles viviam juntos, não eram casados, embora a mãe fosse católica. Depois tiveram uma filha, queriam batizar essa filha. E disse agora, olha, 20 anos atrás, não, mais, 20, dá para dizer 20. Aí foi na paróquia, ele disse assim, como é que vai ser? Como é que o pároco vai acolher essa... Porque não são casados e querem batizar. O padre fez uma festa, venham, vamos fazer... Aí fez um mini curso lá de 1 a 2, 3 encontros e no meio do mini curso ele diz assim, por que vocês não aproveitem e fazem também um curso de casamento, de noivado? Né? Aí vocês casam, a gente faz o casamento e o batizado. Então, ele já tinha contato, ele pegou contato em função do batizado da criança, né? Aí ele aprofundou o contato e depois, assim, vamos fazer algo mais? Eu achei, na época, assim, revolucionário e inteligentíssimo da parte dele. Mas eu não sei se hoje todos fariam assim. Algum pode dizer assim, você não é casado, como é que você quer batizar?
Eu sei que não é a igreja, não é que dá essa orientação, mas se alguém é muito ligado à tradição, vai ter essa regra. Porque você batiza, você tem que ter um pai católico, um pai dentro da regra, né? Mas isso. Então, eu vejo aí que se a gente aponta para o caminho dos valores, nós podemos acertar, eu não digo 100%, porque a gente erra, né? Mas podemos acertar na maioria das vezes. Não quer dizer esquecer a regra. Eu vou chutar a regra. Não precisa. Mas vamos entender o caminho dos valores. Muito bom. Usando aí a metáfora da rosa que o padre Otaviano falou, né, a questão do espinho, tem outra coisa também. A rosa, sempre eu faço isso porque agora na pandemia, né, estando em casa, eu tive que lidar um pouquinho com o jardim. E eu aprendi que na medida em que a gente poda a roseira, aí é que ela explode ainda mais com brotos novos, né? Então, é a vida da gente. A gente tem que saber ressignificar os momentos. No meu acompanhamento vocacional, teve uma irmã que me acompanhou e ela, desde o início, ela me apresentava o ideal de Viktor Frankl, né? E ela me dizia assim, olha, na vida tem momentos em que você vai ter na geladeira de sua casa o limão, a água e o açúcar. Então, não fique se lamentando, não. Faça uma limonada disso daí, né? Veja as possibilidades que você tem. Então, acho que a gente tem que ir um pouco rezando tudo isso, né? De ressignificar os momentos e perceber que até numa poda a gente tem capacidade de desabrochar e de crescer, né? Perfeito, Padre Gerson, perfeito. Isso vai ficar gravado aqui. Minha gente, então, vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Temos dois Sim, encontros com ainda. certeza. Temos. Mais 2, né? Isso. Não sei se serão tão bons como esse, porque minha capacidade já está Se esgotando. esgotando, né? Está Serão se melhores. treinando. Serão melhores, com certeza. Cadê o Carlos Caridade, que eu não vi mais? Só vejo o nomezinho dele ali. É que eu tenho que fechar a câmera para cada minha internet não é muito boa. Então, Tranquilo. fechando a câmera Continua com essa cabeleira toda? já ajuda mais a qualidade da internet, né? Sim, por cair nos olhos atrapalha muito aqui. Mas é bom, foi bom. Foi muito bom, Paulo. Me fez lembrar muito essas palavras quando eu fiz o caminho de Santiago, que é um caminho de superação, né? Para chegar à meta, chegar a Santiago, né? Sim. Então foi muito, porque foi interessante. Eu tinha feito um acompanhamento com a psicóloga da logoterapia um ano antes. Depois, no ano seguinte, fui fazer o caminho de Santiago. E eu vi como um complemento, né? Foi uma coisa assim, muito positiva na minha vida. E até hoje me ajuda muito, né? A superar esses momentos de dificuldades, né? Exato. Precisando psicólogo para pessoalmente ou para paroquianos, sugere-se encaminhar para logoterapeutas, que podem salvar casamentos ao invés de afundar. Por exemplo, podem aproximar pessoas que não creem, podem aproximar para a igreja ao invés de afastar. Tá? O padre Valdir entrou de novo. O senhor pode... Alô, padre Valdir? O senhor pode escutar quanto do nosso encontro?
não escuta, não nos escuta. Então, eu agradeço a todos pela paciência. Eu espero que vocês façam muita propaganda para os próximos, mesmo porque eu vou subir de preço. Sobre a rosa, cada um é uma pétala e juntos formamos uma rosa. É verdade. Sim. Eu sou o espinho. Tá bom, meus amigos? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, boa semana. Estamos Foi unidos. bom. Boa noite. Vocês podem continuar. Boa noite a todos. Boa noite. Foi maravilhoso. Um abraço aí pro norte. Se vocês querem ficar, viu? Eu vou sair, mas vocês continuam. Obrigado. Parabéns. Foi maravilhoso. Obrigado. Um abraço de norte a sul aí no país, né? Tem o Celito lá no sul. Isso aí. Abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau. Estamos unidos. Até breve. Toda unidade. Juntos uma rosa. Bem, Júlio César. Um abraço. Celito. Romanos. Júnior. Eu estou tentando sair. Estou tentando sair, mas não estou conseguindo, não. Boa noite. É só desligar o celular. É difícil entrar, é difícil sair. Sim.